Você está ouvindo Jornal da Manhã, edição Maceió. Sempre tem. Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje, né, com a Luciana Figueiredo, ela que é assistente social do TSG do Sesc Alagoas. E para começar esse bate-papo, Luciana, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Explica para a gente o que é TSG, essa siglazinha. Bom dia a todos. Bom dia, João. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. TSG é trabalho social com grupos. Nesse caso, em especial, trabalho com grupos de pessoas idosas, que o SESC ele desenvolve. Trabalho com grupos de mulheres, trabalho com grupos de adolescentes e, no meu caso, eu desenvolvo trabalho com pessoas idosas. E, Luciana, quais são esses trabalhos, como eles funcionam? Explica um pouquinho para a gente. O TSG ele faz uma programação de oficinas. Já no ano anterior a gente já lança essas oficinas pré-programadas para o ano seguinte. E para esse ano a gente está com oficinas previstas. A gente já iniciou a realização de oficinas de karatê. Temos para iniciar hoje uma oficina de circuito dance. Temos oficinas de psicomotricidade para trabalhar a questão da memória, do cognitivo através de trabalhos manuais. E mais outras que estão por vir, né? Mas, assim, que trabalho gigantesco, né? Esse trabalho social desenvolvido aqui pelo SESC no estado de Alagoas. Luciana, quem pode participar? Quem são essas pessoas da terceira idade que podem participar? Como elas podem acessar o SESC? Como é que elas podem ter essa conexão para fazer parte desses grupos? A nossa demanda ela é muito grande, né? Acho que talvez a sociedade não tenha se atentado para o número enorme de pessoas idosas, de população idosa que a gente tem. O nosso país está envelhecendo, com uma população idosa enorme. E para participar das nossas ações, a gente faz a inscrição por meio de edital. Há 2 anos que o trabalho social com grupos ele vem fazendo as inscrições no seu grupo por meio de edital. Esse ano a gente já lançou o edital agora em janeiro. Já fizemos as inscrições e temos no TSG, Trabalho Social com Grupos, temos no TSG hoje 550 pessoas idosas inscritas para desenvolver conosco durante o ano de 2025 essas oficinas que a gente vai proporcionando a cada semestre. Que número gigantesco. Uhum. Luciana... E olha que ainda tem bastante gente na espera, teve gente que não conseguiu se inscrever. Porque a procura realmente é muito grande. Então, a sociedade ela precisa se atentar para essa gama da população que vem crescendo e não tem um campo de atuação. É verdade. Luciana, esse trabalho social, ele diz respeito também a questões, por exemplo, de lazer, Ficou muito famoso o Happy Hour do Sesc, durante muitos anos aqui na nossa capital, Maceió. Esse trabalho ele vai ser retomado? Como é que está essas tratativas? E também se esse grupo de trabalho também faz parte também dessas ações, podemos dizer assim, de entretenimento também? Essa parte mais do lazer, da questão do turismo, é voltado mais para a gerência de lazer. Sim. Eles que desenvolvem essa questão. A gente pretende também retornar com o Happy Hour, que, inclusive, o público em massa participante eram de pessoas idosas. Ainda hoje elas comentam, o espaço onde era reservado está passando por um processo de reforma, está para ser concluído, para a gente retornar com essas atividades. Mas também não é uma atividade específica do TSG, mas é uma atividade que também atinge o nosso público idoso. O público. Luciana, eu estava conversando aqui em off com a Natália, que durante muito tempo, a nossa sociedade enxergava, a terceira idade, 60 anos, era aquelas pessoas, o vovozinho, a vovozinha, e hoje 60 anos de idade, essa terceira idade, esse estilo de vida, ele se moldou muito, Hoje em dia, 60 anos, você está na atividade profissional, você está em pleno vapor na sua vida, ali você vai no comércio, você vai no supermercado, você leva os netos na escola, você trabalha, enfim, tem uma vida totalmente diferente. Como vocês desenvolvem essas atividades
para dizer assim, para esse novo olhar da terceira idade que está colocada no nosso país, né, que está envelhecendo e a gente precisa envelhecer com qualidade de vida. Isso. É um dos trabalhos que a gente preza, envelhecimento ativo e com qualidade de vida. E essa é a realidade da nossa população. Logicamente que não 100% da população idosa que vem envelhecendo, por questão de realidade social. Sim. Mesmo, mas boa parte da população ela vem envelhecendo com qualidade de vida e totalmente ativo. Se for para comparar, 30 anos atrás, por exemplo, uma pessoa como eu estava conversando com vocês, com 48 anos, já era uma pessoa considerada velha, sim, considerada idosa. Exato. E eu tenho idosos no grupo que vai de 60 anos a 90, 92 anos. E totalmente ativos, totalmente lúcidos, né, produzindo, participando das oficinas. Na oficina de karatê mesmo tem uma idosa de 84 anos. Nossa, coisa linda, né? Que agradável, né? Porque, sabe, saber dessas histórias assim, porque a gente sempre comenta, saem muitas matérias, inclusive, né, sobre a solidão do idoso, como isso. O idoso precisa cada vez mais de políticas públicas de inclusão, né, toda essa questão, essa discussão, por exemplo, sobre o etarismo, né, a ausência o preconceito, a falta de oportunidades no mercado de trabalho. Então, tudo isso acaba abatendo muito essas pessoas que já passaram uma vida inteira ali contribuindo com a sociedade, né? Uhum. Tanto de forma particular, mas também de uma maneira geral. E é importante também agregar até os familiares nessas atividades. Então, esse trabalho com esses grupos, com esse grupo de idosos, ele agrega essas famílias, tem algumas atividades que podem conter outros familiares daquele idoso para poder agregar mais nessas atividades? Geralmente a gente tem também um grupo folclórico, a gente está para iniciar as atividades, e um grupo de coral, né, de musicalização. E geralmente quando tem apresentações, a família, alguns, né, porque nem todos conseguem acompanhar por demanda da sua realidade de trabalho, do corre diário, né, de cada um. Sim. Mas alguns fazem questão de ir acompanhar essas apresentações. E você falou num item muito importante, a solidão. A maior parte do nosso grupo hoje, posso dizer assim, 90% do grupo, dos 550, são de mulheres. Na sua maior parte, que se separaram, que estão viúvas e que busca, não só no SESC, mas em outros trabalhos também, estar junto dos seus pares, né? Conviver porque eles passam o dia, tem idoso que passa o dia no SESC, que chega lá de manhã, vai para a sua academia, faz uma oficina, almoça, fica lá à tarde conversando, porque geralmente sempre tem idoso lá no SESC, e eles sempre ficam conversando, amizade, sempre, né, fazendo amizade, lancham por lá, e no finalzinho da tarde é que eles vão embora, porque na maioria das vezes eles moram sozinhos. Então ali é o ponto de socialização deles. Ô, Luciana, e qual o diagnóstico que você faz desse idoso que chega no trabalho do TSG, por exemplo, que anda nessa solidão, que muitas vezes está afastado do convívio social? Qual o diagnóstico que você faz desse idoso a partir do momento que ele ingressa nessas atividades, que ele começa a ter grupos, a ter diálogo, a ter um convívio social? Qual é esse diagnóstico que você está ali na prática, no dia a dia? Uhum. João, essa socialização, principalmente entre os pares, é muito importante para a questão da solidão, da ansiedade, da depressão. Já tive relatos, né, de uma idosa assim, que ela chegou para mim e falou, antes de vir para cá, eu tomava medicação. Nossa. Né, para depressão, para ansiedade. E hoje, fazendo as atividades que eu consigo fazer, eu não estou mais tomando medicação. Então, isso para a gente é gratificante. A gente tem um trabalho também que trabalha a questão da intergeracionalidade. O que é que significa? A gente trabalha com crianças do 4º ano, que tem uma faixa etária entre 9 e 10 anos no máximo, e idosos. Então, a gente junta essas duas turmas. Que mistura bacana. São 15 idosos e idosas, né, a turma mista, com 25 crianças numa sala de aula para desenvolver um trabalho de intergeracionalidade, que é algo que a gente vem notando que se vem perdendo muito. Ô, Luciana, e você tocou esse convívio entre a criança e o idoso. E você tocou desse assunto, e eu quero fazer um relato pessoal desse último final de semana agora. Eu tive numa atividade esportiva lá no SES e estava com um convívio ali de jovens de 12, 13, 14, 15 anos. Eles falam palavras, siglas,
expressões que, tipo, eu já não acompanho mais o que significa aquelas expressões, aquelas falas, e eu, eita. Como a gente costuma dizer, a gente fica voando, voando, eu digo, rapaz, sou um peixe fora d'água, mas justamente aí, você tendo realmente essa interação, esse convívio, você vai se adequando, se ajustando, realmente, né, a buscar de fato esse diálogo para ser mais natural entre as gerações. Imagine uma pessoa com 60, 70, com um garoto de 10, 12, 11, né, como esse mundo high-tech, principalmente, dessas novidades, né, do mundo cotidiano, né? É bem engraçado isso. A ideia é justamente essa troca de experiências, né? Por ser idoso, por ser um adulto, não é só apenas o idoso que vai ensinar para a criança. No final da história, acaba todo mundo tendo aquela troca mútua de experiências, porque a criança também tem muita coisa para ensinar para o idoso. Luciana Figueiredo, assistente social do TSG do Sesc Alagoas, esse trabalho de social com grupos, esse trabalho fantástico realizado aqui no Chá de Alagoas. Quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratar da melhor idade, tratar de saúde física, mental, tratar desses assuntos. É muito importante para a nossa sociedade a gente ter a consciência, né, que todos nós vamos envelhecer e que esse envelhecimento ele seja cada vez mais sadio, que esse envelhecimento seja cada vez mais harmônico, principalmente entre as gerações. Quero deixar um espaço, Luciana, para suas considerações finais. Perfeito, João. Sua fala foi perfeita. Eu que agradeço, né, em nome do SESC, agradeço a você, agradeço a Natália, a Jovem Pan, e que a gente realmente, principalmente a sociedade, o poder público, ele atente para esse envelhecimento, né, da nossa sociedade, né, um envelhecimento ativo e com qualidade de vida. E embora eu tenha falado, né, só para rapidinho, que as nossas atividades elas são exclusivas para o público TSG, né, os 550 idosos inscritos por meio do edital. Em toda a última quinta-feira do mês, a gente tem o baile, né, o baile da terceira idade, que no momento a gente está realizando na unidade Guaxuma, porque o espaço, né, que eu falei, que é o espaço do Happy Hour, está para ser a reforma concluída, e a gente, toda a última quinta-feira do mês, tem o baile em Guaxuma voltado para a pessoa idosa, das 14 às 16 horas, e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, que esse alimento é uma parceria também com um projeto nosso, do Mesa Brasil, que é doado para as instituições. São mais de 200 instituições cadastradas no Mesa Brasil, então, além de ele se divertir, ele vai contribuir com essa ação social, doando para as pessoas que necessitam desse alimento. Então, está feito o convite. Última quinta-feira do mês. Já agora. Aqui agora. Dia 27, né? Dia 27. Então, já... Hoje, depois de amanhã. Depois de amanhã, quinta-feira, lá no Sesc Guaxuma, às 14 horas, vai lá, participa, contribui com o seu quilo de alimento. É extremamente importante para você e para todo mundo. Isso. Natália Barros, quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Manhã, no dia de hoje. Nosso querido Damião Santos, o Bitoca aqui na técnica, o Robson Florentino nas redes sociais, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió, junto com o Rogério Santos. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quarta-feira, se Deus quiser. Isso aí, João Mauzinho, muito obrigada pela sua companhia. Ouvinte, muito obrigada pela sua audiência. Amanhã a gente se encontra. Só lembrando que o Jornal da Manhã é um oferecimento UMJ, Centro Universitário Mário Pontes de Jucá. Matrículas abertas em umj.edu.br para você fazer a sua graduação. Até amanhã, ouvinte. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió. Nos 100,7.